Vamos lá para a questão 158 do Enem 2014. Vamos começar lendo aqui por baixo. Ó, tem um zoom. Conforme o quadro do teste proposto, a sensibilidade dele é de esse quadro aqui. Vamos ver o resultado do teste. Vamos ver se já tem alguma informação. Positivo, negativo, presente, ausente. Doença A, né? Então, se ele tem a doença e deu positivo ou negativo, e se ele não tem a doença e deu positivo ou negativo. Tal do falso positivo e falso negativo, né? Esse aqui, por exemplo, ó, seria o falso positivo, e esse aqui seria o falso negativo. Ele tem a doença e deu negativo, e ele não tem a doença e deu positivo. Sem ler a questão, beleza? Só dando uma olhada no quadrinho aqui. Porque o texto é bem grande, vamos ter que dar uma passada de olho por cima, para não perder muito tempo na hora da prova. Beleza? Vamos lá. Para analisar o desempenho de um método diagnóstico, realizam-se estudos em populações contendo pacientes sadios e doentes. 4 situações distintas podem acontecer neste contexto, que são exatamente aqueles 4 lá de baixo. Você, na hora aqui, tem que dar uma lida rapidinha por cima e ver que não tem nenhuma informação muito relevante que não tenha aqui nesse quadro, beleza? Se você quiser dar uma lida aí e entenda aqui que eu estou falando melhor. Vamos lá. Um índice de desempenho para avaliação de um teste diagnóstico é a sensibilidade, definida como a probabilidade de o resultado do teste ser positivo se o paciente estiver com a doença. Então esse aqui, tudo isso aqui que ele está falando é exatamente esse caso aqui, né? Concorda? Ficou muito escuro. Vou fazer com caneta aqui, ó. É esse caso aqui de a pessoa ter a doença, concorda? Ó, o teste ser positivo, e o paciente estiver com a doença. Presente, doença A. Beleza? É exatamente essa célula aqui, 95. Então, qual que é a probabilidade? Peraí, o quadro, vamos terminar de ler. O quadro refere-se a um teste diagnóstico para a doença A, aplicado em uma amostra composta por 200 indivíduos. Ou seja, 100 tinham a doença aqui, né? 95 mais 5. E 100 não tinham a doença, 85 mais 15. Certo? Se fosse diferente isso aqui, você teria que levar em consideração também. Beleza? Então, como é que a gente vai fazer? Ó? O teste positivo, essa sensibilidade é definida como a probabilidade de o resultado do teste ser positivo se o paciente estiver com a doença. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Dos que estão doentes, são 100, né? Então, qual que é a probabilidade de dar positivo entre esses 100? Então, vai ser o seguinte, ó. Probabilidade vai ser os casos favoráveis dividido pelo número de casos totais. Certo? Você já viu outras questões aí de probabilidade. É isso aqui. Isso aqui a gente sabe que é 95%. Como é que eu sei? 95 sobre 100. Exatamente, 95%. Beleza? Questão chatinha aqui, com bastante texto, mas que depois que você consegue interpretar numa boa, fica bem fácil a questão. Concorda comigo? Então, se você ficou com alguma dúvida, manda aí nos comentários. E tenta dar uma lida aí com calma, sem pressa, como eu tô com um pouco de pressa aqui para não ficar grande o vídeo, mas você pode ler sem pressa aí, para ver se você consegue entender exatamente como que a gente fez todo esse processo aqui de identificar por que é 95 dividido por 100. Beleza? Fique esperto. Até logo. A gente volta daqui a pouco com outra questão, questão 159. Beleza? Então, até daqui a pouquinho. Estude bastante, pratique e vamos passar no Enem. Vamos lá, vamos passar no Enem. Vamos lá, até logo.